Flávio falando, beleza? Essa aqui é a minha versão de uma microinteração que eu vi no aplicativo do Banco Inter. Eu achei bem legal, eu resolvi refazer ela. Eu queria te mostrar o passo a passo de como eu cheguei nesse ponto aqui. Vamos lá ver? Essa interação que eu peguei como inspiração, que é do aplicativo do Banco Inter, eu gravei, né? E tô passando aqui para vocês dar uma olhadinha. Eu gravei do meu celular. E eu achei bem interessante a interação deles aqui. E eu pensei, por que não tentar fazer essa interação, né? Eu só achei estranho que só tem nela, né? Não tem nos outros, distou um pouquinho, mas diferente disso eu achei bem legal. Então vamos avaliar essa interação para a gente poder replicar. O que a gente tem? Tem 3 pontinhos que ele tem alguns níveis, né? Ele tá no meio, cai, sobe, vai pro meio. Cai, sobe, vai pro meio. Essa é a interação dele. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou replicar essa interação? Eu tentei ver de um jeito que ficasse interessante de fazer, né? Mais fácil de controlar ele. A primeira coisa que a gente pensa, né? Fazer 3 pontinhos e fazer as variações dele para fazer essa interação. E depois mexer lá nas interações dele. Estaria certo, mas eu pensei que eu poderia fazer uma forma um pouquinho mais... Não digo que simplificada, que simples não vai ser, mas um pouquinho acho que funcionaria melhor, que é o quê? O que eles são? São 3 pontos, e os 3 pontos fazem a mesma interação. A única diferença é o tempo deles estar diferente. Então eu pensei, por que não fazer a interação de um ponto e depois replicar para os outros, só alterando o tempo deles. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou replicar isso aqui, fazer num ponto e aplicar em outros. Então vamos lá. Primeiro, abri uma página aqui, peguei um template normal no frame aqui, né? Peguei esse iPhone 1311 só pra gente fazer a interação. Deixa eu colocar uma interação aqui. Já tinha aqui. Qualquer coisa, só vai aqui e aplica uma aqui. Como vocês sabem, eu gosto de criar uma página para colocar a nossa interação. Eu estou criando um frame aqui. O atalho é A, tá? Consegue habilitar o frame. Ou você vem aonde? Aqui. Frame. Aqui diz F. F também funciona, na verdade. Mas eu uso A e não sei qual que é a diferença deles, mas eu uso A. Enfim. Vamos lá. Para a nossa lógica. Outra coisa que eu esqueci de falar. Deixa eu ver. Ele basicamente tem 3 posições, né? Em cima, meio e baixo. Então eu vou fazer isso aqui também. Vou fazer um círculo. O é o atalho. Círculo aqui. Eu vou fazer, vai. Vou colocar na parte design. Vou colocar uma cor aqui para aparecer com o Banco Inter. Vou colocar esse laranjinha aqui. Beleza. Agora eu vou replicar, fazer 3 botões, não, 3 círculos, mas só para ter referência de tamanho. Não vai me servir para muita coisa. Só para ter referência de espaçamento. Se eu quiser, eu posso colocar mais espaçamento. Ó, dica aqui, se você selecionar todos, você pode mexer aqui, ó. Ele habilita você mexer no espaçamento. Eu vou deixar um pouquinho mais espaçado. 5. É isso, só pra gente ter, né? E agora, eu vou fazer um retângulo. Esse retângulo, ele não vai servir para cena, mas ele vai me servir de orientação e pro frame também pra gente ter orientação de quando ele vai para cima e vai para baixo. Você já vai entender aqui. Eu vou linkar mais ou menos na parte de cima ali e na parte de baixo que a gente fez aqui. Beleza. Vou deletar esses dois que eu não preciso mais. Vou puxar isso aqui para cá. Vou colocar para baixo. Beleza. Tá. Esse aqui mais ou menos no centro. Esse aqui eu poderia sumir com ele, eu deixar transparente, porque eu só preciso da área dele, né? Eu não preciso da informação dele. Mas eu vou colocar ele aqui um pouquinho da cor dele aqui, só pra você ter essa referência também, pra você entender. Mas você vai ver que no final eu vou tirar ela. Enfim, eu só preciso essas 2 coisas, né? O retângulo ali, que vai ser minha área, e a bolinha que a gente vai mexer nela.
Ctrl Alt K, a gente transforma nosso objeto em componente. Você percebe que ele transforma em componente quando ele fica roxo aqui e quando aparecem os 4 diamantes aqui. Eu vou colocar isso aqui. Que nome que eu vou colocar isso? 3 pontos. Agora que a gente tem o nosso componente, a gente vai criar as variantes dela, né? Então a gente vai aqui em variantes. Clica uma vez. Beleza. Clica uma vez na vertical aqui, mas eu vou colocar ele na horizontal para ficar mais fácil de a gente entender. Mais lógico. Aqui. Arrasto para cá. Próximo aqui. Beleza. De acordo com a nossa interação, ele começa no meio e vai para baixo, né? Então eu vou fazer esse movimento aqui para baixo. Vou segurar o Shift só para ele não sair do centro. Vamos desalinhar. Beleza. Depois ele vai para cima. Totalmente para cima. Então segura aqui. Vou no maisinho lá. Aqui para cima. Beleza. E depois, se vocês prestarem atenção, ele vai para baixo de novo totalmente. E sobe de novo totalmente. E depois ele vai para o meio. 1, 2, 3, 4, meio. Então ele vai 2 vezes, faz esse zigue-zague. A gente vai fazer a mesma coisa. Como eu já fiz aqui, ó, um macete também para você. Eu vou ter que reduzir porque você precisa ver. Se você deixar selecionado, o que tiver selecionado e você apertar mais, ele vai duplicar essa. Então a gente duplica essa e agora eu quero essa aqui. É assim, né? Ele vai subir, descer. Quer dizer, meio, desce, sobe de novo. Então eu vou segurar. Deixar esse aqui selecionado para não precisar refazer. Copio ali. E agora ele volta para o centro. Então eu pego, volto para o centro daqui ou não preciso? Não, eu não preciso. Não preciso copiar aqui, né? Porque eu posso... Ou eu preciso? Vamos ver. Vou deixar aqui e depois eu vou ver se eu vou precisar dessa... Mais uma réplica aqui. Mas acredito que não. Porque ele vai, sobe, desce, vai. Depois... É isso aí. Eu acho que não vai precisar não. Agora a gente vai para a parte de fazer as micro-interações, né? Então a gente vai usar o Interactive Component, que nós já temos aqui, né? Então eu estou no protótipo, clico aqui, vou na primeira interação e vou clicar vindo para a segunda. Como ele funciona sozinho, sem ninguém fazer nenhuma interação com ele, então a gente geralmente usa o After Delay. O After Delay ele funciona a partir de um tempo que você determina para ele. Então, geralmente, quando você precisa de alguma coisa que funcione sem nenhuma interação, você vai usar o After Delay. Eu vou deixar esse 800 milissegundos aqui para ele começar devagar. E eu vou trocar aqui. Vai ser Smart Animate. Porque se você deixar Instant, ele só vai fazer a conversão para o outro, mas sem interação. Você sempre... Se você alguma vez fizer alguma coisa que não está dando essas interações, é porque ele provavelmente está Instant ou Dissolve. Então, tem que ser Smart Animate. Daí ele vai fazer essa transição daqui para cá, fazendo uma animação. Beleza. Vou deixar Easy In, Easy Out. Para ele começar devagar e terminar devagar. Mas depois eu vou mostrar para vocês que a gente vai ajustar isso aqui, mas por enquanto a gente só quer ver se está funcionando. Vou deixar mais tempo aqui, vou deixar 800 para 600, vai. 600. E agora eu vou replicar para os outros, só para a gente ver se está funcionando. Vamos lá, After Delay. Aqui já não vai ter mais esse delay de início. O que é isso aqui? Isso aqui é o delay de início, né? Por exemplo, aqui eu disse para ele, eu quero 800 milissegundos antes que ele comece a fazer a próxima interação para cá. Já daqui para lá, eu já não preciso mais disso. Isso aqui vai ficar 0. Que eu quero que, a partir do momento que ele chegue para cá, ele já mude para a próxima com essa interação e esse tempo aqui que eu determinei em 600. Beleza? Então sempre fique claro que isso aqui é quando que vai começar a interação. E esse aqui é o tempo da interação. Então esse aqui é o início da interação, esse aqui é o tempo dela.
A mesma coisa. After delay. Deixa eu zero aqui. Que na verdade não fica zero, fica 1 milissegundos. E eu quero que ele dure 600. Mesma coisa pra cá. After delay. 0. 600 aqui também. E daqui pra cá. Eu vou deixar 600 também. Vai. Tá. É isso aí. After delay. 0. Beleza. Vamos ver se está funcionando. Nosso asset está aqui. Ó, os 3 pontos. Eu vou puxar lá para o nosso protótipo. Então, zoom. Beleza. Vou deixar um menor aqui. Vou deixar um maior aqui para a gente ver melhor. K é o atalho para escalar sem perder as propriedades. Isso aí. Ó. Tá funcionando. 2, 3, parou no meio. Pá, 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 pá. Massa, né? E agora vem a parte que você curte o vídeo e dá um joinha aí para ajudar o canal. Que eu vou me aprofundar agora. É difícil, eu não vi tutoriais indo tanto aprofundando tanto sobre a parte de microinteração. E é isso que eu vou fazer agora, porque beleza, tá legal aqui, mas não tá igual esse aqui. Você percebe que ele tem um certo movimento de... Ele cai de repente, vai lá embaixo. Quando ele sobe, ele perde velocidade. Ele tem uma interação parecida... parecida não, simulando tipo um mundo real com gravidade, né? Pode ver que ele cai de repente. E quando ele sobe, ele vai perdendo a velocidade. Daí depois ele cai de novo. Então a gente vai tentar recriar isso na parte do Interactive Component. Então, ó, se você ver, ele tá legal, mas ele praticamente não sente gravidade nenhuma, né? Ele só fica, vai, sobe, desce, sobe, desce. A gente vai fazer mais que isso. Beleza, tô clicando na primeira interação que vai acontecer, que é aquela que espera esses 800 aqui. Agora, na parte de easy in, easy out, a gente poderia manter isso aqui, já faz um trabalho legal, mas a gente vai em custom. O que o custom faz? Aqui é o início, aqui é o fim da interação. Ó, você vê quando ela tá no easy in, easy out, se ela fosse reta aqui como tá aqui, ó, um cinza clarinho, ela vai constante, né? Não faz praticamente nenhum... ela faz o movimento do começo ao fim sem alterar a velocidade. Aqui você vê que no começo ela altera um pouco e no final também ela altera um pouco. Agora a gente vai fazer para ela fazer aquela impressão de ela tá caindo, né? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o começo dela ser mais lento. Deixa eu ver. Ele tá... ele cai de repente. Então aqui a gente vai aumentar a velocidade, a gente vai reduzir a velocidade, quer dizer, aumentar a velocidade dele. Eu quero que ele caia, que é o fim dele, né? Ele tá assim, ele vai devagar e vai cair rápido. Então aqui eu vou deixar um pouquinho mais rápido, devagar, digamos assim. E aqui eu vou deixar mais rápido, ou seja, ele começou devagar e de repente ele cai. Agora vamos ver se ele tá fazendo isso. Vou dar um R aqui. Ó, ele fez. Só que eu percebi uma coisa. Como eu coloquei 600 em todas as interações, a primeira ali, ela não faz... Ela tá fazendo mais devagar. Por quê? Porque como ela começa no meio até aqui, eu tô dando 600 de tempo para ela. Então ela tá fazendo isso mais devagar. Enquanto eu tô fazendo 600 daqui para cá para as outras. Deixa eu explicar aqui que é melhor, eu acho, né? Então, daqui para cá, ela tem uma distância pouca. Então, como eu tô dando 600 para ela, ela tá fazendo mais devagar que as outras, que tem que fazer uma distância maior em menos tempo. Então, elas estão fazendo mais rápido. Então, na verdade, já que isso aqui é metade, eu tenho que reduzir isso aqui para 300. Espero que agora faça sentido. Viu? Agora elas estão com a mesma velocidade, ó. Entendeu a lógica? Vamos ver como é que ficou. Olha, ele dá uma queda legal.
É bem sucinta, mas ele funciona. Ele tá parado, ele cai de repente. E agora a gente vai fazer a mesma lógica para os outros. Tá, caiu. E agora ele vai subir. A gente vai lá no nosso custom de novo. O que acontece agora? Imagina, né, no mundo real de gravidade, quando tu joga uma bola. O que acontece quando tu joga uma bola? Ela começa rápido e com a gravidade ela começa a reduzir a velocidade até ela voltar e cair, né? Então a gente vai tentar representar isso aqui. Então ela começa rápido aqui, então eu vou reduzir essa curva aqui para ela começar rápido. E lá eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Talvez eu aumente um pouquinho aqui. Pera aí, deixa eu ver isso aqui direito. Fazer mais reto aqui. E deixar lá uma curva assim para ele dar uma reduzida. Vamos ver se vai ficar bom. Viu? Deu uma reduzida. A gente passa para o próximo. Aplicando a nossa lógica. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Agora é o inverso, né? Ele está lá em cima e quando ele cai ele aumenta a velocidade. Então ele começa rápido. Então a gente tira essa curva daqui. Na verdade, ele cai direto, né? Não, eu fiz errado, desculpa. Começa devagar, porque ele tá indo, ainda tá pegando. Ele tá vindo de uma volta, né? Então ele começa devagar. E depois ele vai rápido. Daí ele cai de uma vez. Vamos ver. Crash. Viu? Ele dá uma reduzida, assim. É só o primeiro ali, o segundo não tá dando. Isso aí. Espero que você esteja percebendo isso. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse aqui para 800 para ficar mais claro. Eu acho que esse fica 400, né? Vai ficar melhor para todo mundo. 800. Eu tinha colocado isso aqui 800. 800. E volta 800. Deixa tudo 800. Vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Ó, ficou mais claro agora, né? Ele desceu, ele deu uma reduzida na subida, ó. Caiu de repente, subiu, deu uma reduzida e voltou. Vamos lá. Agora ficou mais claro, então espero que você tenha percebido, mas esse aqui não ficou 800. Ó, tá bem evidente no primeiro. Ele cai, ele vai, perde a velocidade, sobe. É bom esses vai e volta que eu tô fazendo aqui, até pra você ver que não faço interação assim já de primeira valendo, né? Às vezes eu faço tutorial valendo pra ficar o tutorial mais, né, mais didático. Não que esse não esteja, mas ele acaba prolongando um pouquinho mais que eu vou na tentativa e erro. E essa é a ideia até pra você entender como é que é o processo de teste, né? Aqui é replicando mesmo, né? Ele vai subir, então ele vai começar rápido. Vai ficar mais devagar aqui. Sim. Você nem vai fazer interação, porque a gente já fez ele. E agora ele volta pro meio, né? Vou até deixar esse easy in, easy out, né? Que é pra não prolongar demais também. Tá, dá um refresh, vamos ver como é que ficou. Foi. Parou. Ficou meio devagar o último ali, né? Ah, tá. Eu sei por quê. Por causa que aqui também tem que ser 400, né? Já que ele tá vindo de cima e vai pro meio, não pro final, né? Então, pra ele ficar na mesma velocidade dos outros. Vamos lá. Tá. Ele até aumentou um pouco a velocidade, né? Deve ser o Easy In, Easy Out que tá fazendo isso. Deixa eu fazer o custom então. Já quer que eu faça. Devagar aqui, rápido aqui. Ó. Isso aí, agora ficou melhor. Foi. A volta. Parou. Isso aí. Beleza? Entendido até aqui. Espero que tenha entendido até aqui.
Se tá gostando desse tipo de tutorial um pouquinho mais detalhado, curte aí. Eu acho que é legal esse tipo de micro interação, assim, já é o detalhe do protótipo, né? Mas dá uma diferença grande, principalmente quando tu vai apresentar um projeto, assim. Tá. Agora, vamos fazer... Como a gente já tem o nosso, né? Nosso ponto tá certinho. Agora a gente vai fazer o que eu falei. A gente vai replicar essa interação. Como que a gente vai replicar essa interação? Você não pode replicar assim. Tipo, nesse daqui. Ctrl D. Porque eles vão fazer igual. Ó, eles vão fazer a mesma coisa. O que a gente precisa fazer é dar um tempo para eles. Para eles terem diferença entre eles. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar fazer outras interações igual essa aqui. Então, eu vou até reduzir aqui para ficar mais organizado. Esse aqui é o 3 pontos. Eu vou duplicar isso aqui. Então eu seguro... Ou no design que é melhor. Aqui. Gosto de fazer no Alt, que daí eu duplico. E já temos outro duplicado. Notem que ele já me deu outra opção. Qual que ele é? Esse é o primeiro, esse é o segundo. Então eu vou mudar o nome dele. 3 pontos B. E vou duplicar esse aqui também. 3 pontos C. Então agora a gente tem B e o C aqui. O A, B e C. Mas a gente precisa mudar ainda as interações aqui. Porque por enquanto não aconteceu nada aqui, né? Então como é que a gente vai fazer? A gente só vai mudar o começo dele aqui. Lembra que a gente falou que o primeiro ia esperar 800 para começar? Então a gente vai mudar esse aqui para 700. Não. 800... 900, na verdade. Vou no chute aqui. E esse aqui eu vou deixar 1000. Ele vai começar em 1000. Ou seja, ele vai ser o último a começar. Vamos ver como é que ele se comporta. Então a gente vai deletar esses aqui agora. Eu vou puxar todos esses aqui. O A. Vou dar um zoom aqui, né? Fica melhor você ver. Esse aqui é o B. E esse aqui é o C. Se você quiser organizar alguma coisa rápida, às vezes eu gosto de fazer Shift A, que é o Auto Layout. Ele já organiza para mim e eu já mexo aqui nas instâncias rapidamente. Vamos deixar assim e vamos ver o que ele faz. Mesma coisa. Deixa eu duplicar esse aqui. Pra gente ter outro aqui. K. Escape. Crash. Ó. Viu só que legal? Só que olha o que tá acontecendo. Ele tá começando a desalinhar os tempos, ó. Ele tá começando a... Por que tá acontecendo isso? Porque a gente mexeu no tempo da interação toda. A gente disse pro primeiro esperar 800, o segundo 900 e o terceiro 1000. Ou seja, acrescentei 100 mais no tempo desse e 200 a mais no tempo desse. Ou seja, com o decorrer do tempo eles começam a se desalinhar porque está acrescentando tempo. O que a gente precisa fazer? A gente só precisa compensar esse tempo. Mas eu não descobri isso agora, tá? Eu já testei isso uma vez, aí eu vi por que estava errado, aí eu entendi. Aí eu cheguei nessa solução, né? Que o tempo estava diferente. Então como é que a gente corrige esse tempo? Na verdade é bem fácil. Então nesse último que ele volta, eu vou compensar o tempo que ele ganhou aqui no primeiro. Então se ele ganhou 100 a mais, eu vou tirar aqui. Sim. Vou deixar com 300. Beleza. A mesma lógica para esse aqui. Esse aqui, lembra que ele ganhou 200 a mais, né? O outro tinha 800, 900, 1000. Então eu vou tirar 200 daqui. Agora, a partir disso vai funcionar, porque daí o tempo estão iguais para todos. Um ganhou mais, vou dar um refresh. Vamos ver se rolou.
Se funcionar, você curte aí. Ó, rolou certinho. Tá funcionando bem legal. A gente podia dar uma diferença de tempo maior se a gente quisesse. E daí ele ia ficar mais visível essa interação aqui, né? Beleza, interação pronta. Agora a gente vai tirar esses retângulos daqui, que a gente não precisa mais, né? Aí como é que a gente vai fazer? A gente só precisa tirar eles daqui, né? Alterar a cor, né? Vim aqui, alterar a cor, deixar transparente, deixar 0 aqui. Você pode vir um por um aqui, mas se você já viu uns dos meus tutoriais, eu não faço isso e aconselho você a não fazer. Como que você faz isso de forma prática? Você seleciona todos eles aqui, você quer trocar. Perceba que aqui, ó, ele te dá as informações de todas as cores que eu selecionei. Então você vai na cor que você quer, que é essa aqui, né? E você faz. Se quisesse, a gente podia alterar aqui, mudar, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer sumir. Então eu vou colocar 0% aqui e pronto. Não precisa ficar clicando em todos os negocinhos lá. Só vai ali e pronto, resolve o teu problema. Mais uma dica que eu dei. Então, curte aí o canal, por favor. Ah tá, agora vamos lá. Vou fazer agora a simulação. A parte visual, como tá aqui, esse retângulozinho, esse círculo aqui, eu ver todos aqui, só pra ficar legal. Vou fazer um círculo 56. E é tipo um laranja clarinho assim, né? Um pouquinho mais puxando pro magenta. Talvez tá muito. Já sim. Vou pegar o nosso brother aqui. Capa, dar o scale. Deixar pequeno. Isso, trazer pra cá. Vai esse aqui pra baixo. Beleza. Colocar eles no centro aqui. Linha. Linha. Mais ou menos do jeito que tá ali, né? Eu sei que não tá exatamente igual, mas você entende, só pra você entender. Ver todos. Tá em bold, né? Só pra ficar bonitinho. Aqui. Olha só, coisa linda que ficou o nosso tutorial. Ficou bem semelhante ao feito pelo Banco Inter, né? Claro que eles devem ter feito no After Effects e deve... Claro não, né? Provavelmente ou feito em alguma edição de vídeo para fazer isso e fazer ele virar um GIF ou um vídeo para fazer essa interação. Mas a gente conseguiu fazer tudo isso no Figma, nosso protótipo. E espero que você tenha curtido. E se você quer que eu faça mais vídeos igual desse, de replicar alguma microinteração de aplicativos que você já viu, alguma coisa que você ficou curioso, deixa aí nos comentários que eu gostei de fazer esse tipo de interação replicando. E eu ficarei curioso em fazer outras igual esse aqui. Então, valeu!